todos bem-vindos a mais um Filho do Meio, hoje com a Margarida Eloy, a.k.a. Eloy, porque Margaridas há muitas, é uma grande amiga minha e vamos a isto, Margarida Eloy, tudo bem? Olá, Bárbara, estás boa? Estou ótima e tu também? Também, um bocadinho farta desta quarentena. Não Exato. sei se é depois de falarmos da situação atual ou não. É assim, se quiseres, o espaço é teu, hoje o dia é teu. Obrigada. Nada, nada. Se quiseres voltar a ser um bocadinho os nervos, fazer aí uma respiração e tal, estavas um bocadinho... Não, deixa estar, deixa estar. Tá bom. Então, cá estou eu, Margarida Eloy. Eloy para ti, não é? Para a maior parte das pessoas. Exato, já A pessoa somos... apresenta-se como Margarida, mas depois isso é ignorado, não é? Pela maior parte das pessoas. Mas pronto, está tudo bem. Então, estamos aqui, não é? O que é suposto eu dizer? O que é que tu Então, queres saber de mim? Então, eu queria, pronto, desde já dizer a quem não nos conhece que nós já nos conhecemos desde o liceu e que estudámos ambas no liceu artístico, por isso a nossa ideia era de ambas seguir de uma componente artística e cá estamos. E entretanto, isto para dizer que nós estudámos fotografia e audiovisuais, seguimos as duas juntinhas para a faculdade também em fotografia e audiovisuais, correu-nos tudo super bem, mas entretanto a vida trocou-nos as voltas e era aqui que eu queria perceber contigo como é que tem corrido para ti desde o final dos estudos, numa de, ok, quero ter uma carreira numa componente artística, mas entretanto estamos em Portugal e as coisas não são assim tão fáceis como os professores nos diziam quando tínhamos 16, 17, 18 anos, ou pelo menos com a nossa ideia que nós tínhamos do mundo nessas idades. Por isso queria perceber contigo como é que tem sido o teu processo pós-escola. Então, a fotografia morreu, não é? Isso foi logo assim, foi muito rápido. Porquê? Bem, as pessoas não sabem, mas nós ainda fizemos uns trabalhos de fotografia, de publicidade, Exato. e descobrimos ambas que era uma coisa horrível, não é? E que não era de todo aquilo que nós imaginávamos. Para já sempre quisemos ser artistas, não é? Fazer trabalho de autor. E a partir do momento em que tivemos que fazer trabalhos que nos davam dinheiro, não é? E a fotografia de publicidade foi um deles, eu percebi que tinha muito pouca criatividade, por um lado, que era muito mal pago e que havia muito pouco respeito por parte dos patrões, não é? Das pessoas que nos, Do cliente. que nos pediam esses trabalhos, não é? Do cliente, que por um lado não tinham noção nenhuma de como é que funciona a fotografia e por outro lado também não tinham respeito nenhum pelas nossas habilitações, pelas nossas capacidades, para além de ser muito, muito mal pago, não é? E aí foi um choque de realidade nessa altura e eu percebi que não queria fazer esse tipo de fotografia. Ainda fiz também fotografia de espetáculo, fiz ainda um espetáculo na Trindade, andava a fotografar os ensaios e os espetáculos, e adorei. Por um lado, porque eu já tinha feito teatro e adoro o mundo em si, as pessoas são fantásticas, mesmo a parte dos técnicos, da luz, do som, fiz amizades com eles, adorava estar lá a fotografar. E é assim, não é criativo, ou seja, não és tu que crias o conteúdo que vais fotografar, mas são cenas que foram encenadas e criadas por outra pessoa que têm várias componentes criativas por parte dos atores, das luzes, parte cênica toda, e isso também te dá... É muito bonito e muito libertador fotografar essas composições. E isso eu gostei muito de fazer. Só que também percebi que, enquanto o fiz como freelancer, e o dinheiro que conseguia de retorno também era muito pouco, e então pensei, eu tenho que arranjar um plano B. Sim. Porque assim, eu muito dificilmente vou ser artista, isso foi uma coisa que eu percebi logo. Apesar de eu adorar a arte, as artes visuais sobretudo, eu percebi que não tinha coragem nem disciplina para ser artista. Ok. Coragem porque, por um lado, tu tens que acreditar no teu trabalho e tens que o fazer independentemente das outras pessoas não acreditarem nele, não é? Tens que acordar todos os dias e produzir. Yeah. Mesmo alguém se vir para ti e diga, isto é uma porcaria, isto não vale nada. Tu tens que pensar, não, isto tem valor ou se não tem agora há de ter, não é? E tens que acordar todos os dias para produzir, apeteça-te ou não, porque há dias que não nos apetece fazer não, e isso é uma constante, não é?
sobretudo na minha vida, não é? Sou uma pessoa muito ansiosa e há alturas, tu sabes como é que eu sou, há alturas em que produzo muito e há outras em que não produzo nada. Não, e o que eu acho é que também em Portugal, em Portugal e em muitos sítios, o que acontece agora é o artista, neste caso, ou a pessoa que produz alguma coisa, tem que ter depois quase uma personalidade multidisciplinar, ou seja, tem que o vender, tem que saber vendê-lo, tem que saber realizá-lo, produzi-lo, ou seja, tens de saber fazer imagem, editar as imagens, imprimi-las, vendê-las, ou seja, tens de ter aquela conversa toda, aquela personalidade, Sim. tens que dispor muito neste caso, não é? Eu lembro de nós falarmos sobre isso na altura em que ainda pensávamos muito em ser artistas na área da fotografia, e a coisa que mais me assustou e que eu percebi logo que não me ia dar muito bem com isso era o lado social e o lado de aparecer, não é? Porque para ser artista em Portugal tu tens que estar presente em todas as inaugurações, em todos os eventos, as pessoas têm que te ver, não é? Tu só passas a existir a partir do momento em que os outros te conhecem. Exato. E nem é por conhecerem o teu trabalho, isso é quase uma extensão depois, não é? Sim. E isso deixou-me muito triste, porque por um lado não sou uma pessoa de todo muito social. Pois não. E ao mesmo tempo acho que isso é muito superficial, não é? Nós queremos saber do trabalho de alguém porque gostamos daquela pessoa, da imagem dela. E eu acho isso muito feio. Foi logo uma coisa que me fez muita confusão. No entanto, eu não desisti logo da área artística, não é? E pensei, eu vou arranjar um plano B porque eu quero trabalhar perto desta área, eu quero fazer alguma coisa junto desta área. Então, na altura, surgiu a ideia de ir tirar um curso de crítica e curadoria, e então fui, um mestrado, e basicamente, quando cheguei lá, toda a gente tinha cursos de história da arte, de estética, portanto, coisas muito bem fundamentadas do ponto de vista teórico. E nós não tínhamos. Já era gente nós grande. Viemos num curso, Exato. era gente grande, eu era das pessoas mais novas do curso, a média de idades era 30 e muitos 40, mas eu gostei disso, porque eu gosto de estar com pessoas mais velhas e acho que temos muito a aprender. Mas assustou-me um bocado, porque para já, a partir do momento que eu disse de que faculdade é que vinha e perceberam que não era uma faculdade teórica, mas sim virada para a prática, os professores puseram-me automaticamente de parte, não é? Quase como tu não podes ter grandes resultados com esse teu passado. Eu percebi que tinha que trabalhar muito mais que as outras pessoas que lá estavam. Mas pronto, consegui tirar um mestrado. Aliás, até achei o mestrado pouco estimulante e fui tirar uma pós-graduação. Tu foste um bocado louca nessa altura. Fui. Decidi fazer tudo ao mesmo tempo, para não perder tempo. Na altura até estávamos a trabalhar no café, aquele café fantástico. Sim, exato, é isso que eu também te ia perguntar, se nessa altura também, porque eu também já não me lembro assim, dos timings, e tinhas esses trabalhos pequeninos em paralelo, não é? Para também nos ajudar, porque já não éramos... Sim, foi o meu primeiro trabalho, a sério. O teu também, acho Também. Que ele não foi bem a sério, não era bem a sério. Sim, a sério no sentido em que eu tinha que ir para lá todos os dias. Uma responsabilidade, exato. Exato, não era um evento que nós tínhamos que ir cobrir, não era um projeto de fotografia, era um trabalho de aparecer todos os dias. Exato. E trabalhar. Que deu emprego tipo a metade do nosso grupo de amigos. Exato. E pagou-me o primeiro ano de mestrado, que foi ótimo. Apesar de eu ter odiado a experiência de trabalhar naquele café, foi importante. Mas pronto, tirei o mestrado, tirei a pós-graduação. E qual era a tua ideia nessa altura? Ou seja, viraste para essa área, certamente pensaste noutras dentro das áreas artísticas. Sim. Qual era a tua ideia? O que é que te vias a fazer nessa altura? Ou será que ainda te vês? Não sei. É estranho, porque eu desde pequenina que fui sempre muito focada, sempre quis ser fotógrafa, até ao momento em que fui para a faculdade e perdi-me completamente. E acho que cada dia que passa estou mais aberta a novas opções e estou menos focada. Não sei até que ponto é que isso é muito positivo, mas pronto, eu acho que é um bocadinho consequência do nosso país e da situação económica. Mas basicamente, quando acabei a faculdade, portanto, a licenciatura, o que eu pensei foi, gostaria de ser curadora ou estar ligada à produção cultural,
portanto, fazer produção de eventos, de exposições, do que quer que fosse, ajudar artistas a expor o seu trabalho, mas sem ter, lá está, essa responsabilidade de criar arte, não é? Sim, sim. Que é uma coisa que até hoje me assusta muito. E quando acabaste essa parte toda, vá, mais institucional da escola, e começaste, ok, Sim. agora já acabou tudo, já fiz o mestrado, fiz o doutoramento, já tenho esta coisa toda. Pós-graduação, aliás, fez pós-graduação, não foi? Sim, sim, sim. Quando acabaste isso tudo, agora, bem, agora tenho mesmo, tornou-se real, não é? De repente já. Sim, eu queria há muito tempo sair de casa, tu sabes, acompanhaste esse processo, portanto, eu, para além de querer ter um trabalho na área, queria também sair de casa. Isso era um grande objetivo meu. E então pensei, vou-me candidatar a coisas que tenham a ver com a minha área, tanto que até fui para o MAT, estive lá um ano, e mal consegui o contrato no MAT, saí de casa. Era mesmo o primeiro objetivo, era sair de casa. Com um ordenado baixíssimo, mas estava a fazer o que eu gostava, aprendi que adoro mediação cultural, adoro dar visitas guiadas, trabalhar no serviço educativo. Foi muito bom como experiência, porque deu para perceber que gostava daquilo, eu não fazia ideia, não A é? realidade Ter essa experiência foi muito bom. Depois, estive lá um ano, basicamente, fiz muitos amigos, muitos contactos. Seria de esperar que a partir desse momento houvesse sempre uma evolução positiva, mas a vida não funciona bem assim. Pelo menos no meu caso não funcionou. Depois disso, tive em outros museus, uns gostei mais, outros gostei menos. Estive numa livraria, péssima experiência. Mas foi fácil, ou seja, a candidatura a museus, o tentar entrar na área sem grandes amigos na área, ou não ser filha daquele ou primo daquele outro, que também acho que é uma coisa que, pelo menos nesta área, não conheço muitas outras, é natural que exista um bocadinho em todas as áreas, mas na área artística eu sempre senti um bocadinho isso, que quem já tinha algum, pronto, por sorte ou por família ou por amigos, tinha essa ligação, era mais fácil de conviver com esse género de pessoas e por isso ter alguma credibilidade logo de início, ou pelo menos oportunidade para mostrar o seu trabalho ou para debater o seu trabalho. Nós, no nosso caso, não fomos abençoadas com esse historial familiar ou amigo ou de amigos, e por isso, ou seja, não desaparece no jornal um trabalho no MAT. Neste caso foi um estágio. Concurso público. Exato, sim. Mas para museus não é uma coisa assim muito fácil, não é? E entrar também. Não é de todo fácil. Por um lado tens a função pública, que é todo um labirinto burocrático para entrar e, infelizmente, diz-se, não é? Não sei até que ponto é que é verdade, que os concursos já estão feitos para determinadas pessoas, portanto é muito difícil. E o que acontece é que nós moramos em Lisboa, não é? Eu normalmente candidato-me para Lisboa e a ideia que eu tenho é que nós somos muita gente formada nesta área, da museologia, da curadoria, portanto, serviço educativo. Portanto, essa área de museus somos mesmo muitos e os trabalhos são muito poucos. Portanto, há muito poucas vagas. O que acontece com a função pública, pedem sempre, ou quase sempre, vínculo com a função pública, ou seja, já tens que ter trabalhado em algum momento da tua vida profissional com a função pública. No meu caso nunca aconteceu, não é? Na maior parte das pessoas não aconteceu. E então o que acontece é, eu já passei várias vezes as segundas e terceiras fases de concursos públicos pela função pública, e o que acontece é que basta haver uma pessoa que já tenha trabalhado para a função pública, vai automaticamente passar-te à frente, quer tenha um melhor currículo ou não. Pois. Ok? Eu não sei até que ponto é que isso é injusto, não é? Porque já conheci casos de pessoas que são formadas em museologia, imagina, num mestrado ou num doutoramento, e candidatam-se ao posto de homem do lixo ou de contina da escola. Só para estar lá dentro. Ficam lá um ano ou dois e assim que sai um concurso para a área delas, dentro da função pública, elas entram assim. Pois. É assim, não posso dizer que é menos válido do que tentar entrar por fora, não é? Sim. Não vou dizer que merecem menos, não sei.
não sei Exato. mesmo. Acho que somos um país com muito poucas oportunidades a nível da cultura. E o que acontece é que está tudo muito centrado, Lisboa e Porto, não é? E então está toda a gente a tentar nestas áreas e é muito complicado. Eu ainda acredito que vivendo numa terrinha, imagina, numa zona menos central, tipo Leiria, Coimbra, eu acredito que seja mais fácil conseguires um trabalho num bom museu. Eu acredito que sim, mas não sei, não é? Por experiência própria, não sei. Sim, Porque tenho tentado sempre em Lisboa. mas de certa forma também, isto se calhar, só há preconceito meu, não sei, também não tenho conhecimento de causa, mas também se trabalhares num museu, numa terrinha, geralmente não tens tanta liberdade, seja criativa, ou não há muitos meios também para criar grandes coisas, não é? É mais estimulante se calhar ser cá, não é? Sim e não. Eu trabalhei num museu em Sintra e não era mesmo em Sintra, portanto era numa aldeiazinha, e eu posso dizer que, como a equipa era muito pequena e não havia muitos meios, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. Trabalhar como curadora, como guia de museu, fiz também a produção cultural, o design dos cartazes, portanto, até a cobertura da fotografia dos eventos eu fazia, portanto, isso também nos dá a liberdade, porque basicamente Yeah, tens mesmo de fazer muita coisa, tens de desdobrar e exato. aprendes muito assim. E ao mesmo tempo não tens a pressão que terias num grande museu na capital. Imagina, se estiveres numa Gulbenkian ou num Berardo, tens muita gente a olhar para aquilo que tu fazes e a julgar o teu trabalho e a escrever no jornal, a escrever críticas sobre o teu trabalho. Sim, E no meu caso, isso é uma coisa que me assusta muito. Eu preferia estar uns anos num museu, numa zona menos central e poder trabalhar coisas que eu gosto, sem essa pressão, e errar, do não que ir é? errar, ter a Yeah, oportunidade para errar yeah, sem estar a ser julgada por isso, não é? yeah, yeah, yeah. Sentes Eu que, acho que é sentes, interessante esse percurso. sentes que a tua área, pelo menos os profissionais com quem, nos sítios que tens trabalhado, é mais envelhecida ou há muito jovem? Ou seja, está a haver renovação do staff ou é aquela coisa de ainda há a senhora de 70 anos que é bibliotecária, que é a senhora que estás a saber? Tenho muito essa 70 ideia. anos não digo, Sim, porque já passo da idade da reforma, sim. mas nos museus públicos, sim, sim. E no museu onde eu trabalhei, os meus colegas eram todos muito mais velhos que eu. Depois tens o caso da EGA, que aí é muita gente nova, muita gente nova. Eu não sei exatamente porque é que há tanta rotatividade lá, nunca percebi. Se é porque alguma coisa funciona mal lá dentro, não faço ideia. Também estou constantemente a candidatar-me para a EGA, que já fui a várias entrevistas, mas não sei, ainda não acertei. Exato, ainda não. Mas a EGA que eu diria que é um bom exemplo, porque tem de facto trabalhadores mais jovens e, e é mais focada na arte contemporânea, portanto tens assim programas muito interessantes para a comunidade a acontecerem. E dão boas condições aos trabalhadores. Boa. Isso eu sei, a nível de ordenado, portanto, de horários, esse tipo de coisas, é mais fácil teres uma vida mais estável na EGEAC ou na função pública do que depois nos outros museus, não é? Se alguém. Nos outros museus vais ser freelancer, vais receber a recibos verdes, na maior parte deles é essa a realidade, não é? É não viveres com contratos de trabalho. Pois isso também é uma coisa a ponderar, não é? Porque eu tenho visto Completamente. como é que faz essa gestão, ou seja, enquanto estiveste nesta altura um bocadinho a saltar de museu em museu, a oportunidade e a oportunidade, porque depois também a questão tens tido algumas oportunidades de trabalho, mas nunca são coisas que fiques 2, 3, 5 anos no mesmo sítio, ou seja, tem sido mais à base de estágios e de... Sim, sim, sim. Eu já fiz 3 estágios, já atingi, sinto que o meu limite. Fiz o estágio do mate, portanto, isso foi um estágio de um ano, e o mate não renova contratos. Portanto, acaba, entra uma nova fornada de pessoas e é sempre assim. Por um lado é bom porque há muita gente que passa por aquela formação, mas por outro, pronto, não há interesse em estabilizar aqueles trabalhadores, não é? Exato. Eles depois, as pessoas que estabilizam estão nos cargos mais elevados, não é? Já de serviço educativo,
produção, esse tipo de cargos, curadores, esses estabilizam. Agora, mediadores, guias e assim, não. Também fiz um estágio de IFP durante 9 meses nesse museu em Sintra, que gostei muito, mas infelizmente lá está, há muitas empresas a viver de estágios e que depois não têm dinheiro para ter uma equipa completa, não é? E como é que tu foste fazendo essa organização de andar, ou seja, porque tu nesta casa já estavas a morar sozinha, já tinhas aquelas contas ao final do mês, tinhas aquelas preocupações e aquelas responsabilidades, como é que tu foste gerindo, até mesmo emocionalmente, não é? Toda esta montanha russa de, quer dizer, olha, hoje estou aqui, amanhã não sei, e tenho que arranjar uma nova solução e... Basicamente habituei-me a essa ideia de A ser estar sempre a nómada. saltar de sítio. Basicamente. Por um lado, olha, em relação a dinheiro, o meu primeiro ordenado quando fui para o MATS era muito, muito reduzido. Tanto que a minha ideia até era arranjar um segundo trabalho ou tentar viver da ilustração à parte, não é? Tentar fazer as duas coisas. Mas acabei por não fazer, eu não sei, eu tinha tanto tempo livre e não o aproveitei, se calhar como hoje iria aproveitar, porque eu nunca tinha tido um full-time. Eu só tive trabalhos part-time durante muito tempo. Aliás, o MAT era um part-time, ou seja, eu trabalhava 4 horas por dia, eu tinha muito tempo a seguir para fazer coisas, mas eu estava sempre exausta, não sei bem porquê. Sim. E então sinto que perdi um bocado esse tempo que podia ter usado em coisas úteis. Mas o meu plano, antes de sair de casa dos meus pais, era: eu vou ter 2 empregos. Mas até porque eu durante a faculdade eu estive no café, eu fiz vários trabalhos e estava a fazer a pós-graduação e o mestrado. Eu consegui fazer isso tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu sabia que era possível conciliar os dois. Não sei porque é que não fiz, mas aconteceu. Depois saí de lá para outro museu, um museu temporário, que era também part-time, e aí decidi trabalhar numa livraria nas outras horas. Morri, durei para aí 2 semanas, foi muito difícil. Porque a ideia era: vou poupar dinheiro para ter dinheiro para os meus projetos, essas coisas todas, mas não consegui. Depois acabei sempre por dar prioridade à minha estabilidade emocional, porque se eu estava num estado de ansiedade, tinha ataques de pânico, não dormia, que não comia, eu pensava: eu prefiro ganhar pouco, viver com este pouco, mas ser feliz, não é? Ter aqui uma margem para estar saudável. Sim. Quando fui para o museu em Sintra, aí é que eu passei a ter um full-time, com um excelente horário, mas um full-time. E aí recebia um bocadinho melhor. O ordenado do IFP, não posso dizer que é bom, mas é melhor do que a maioria, não é? Não era excelente porque eu tinha que ir de carro, porque não havia transportes para esse museu. Ou seja, eu tinha que gastar grande parte do ordenado em gasolina, com o carro. Isso era um bocado chato. Mas de resto, olha, sempre fui muito poupada, e sou vegetariana, não é? Acho que isso também dá para poupar um bocado. E não sou muito de viajar, de sair, também porque não tenho essa oportunidade, não é? Se eu tivesse um trabalho mais estável e que recebesse melhor, obviamente que ia pensar fazer muito mais essas coisas. Mas basicamente eu tive 9 meses, quase um ano nesse museu, e quando me comunicaram que não ia ficar lá, tipo uma semana antes de terminar, aí eu entrei um bocado em pânico. Porque é pensar: o que é que eu vou arranjar? O que me acalma, de certa forma, é: eu em nenhum momento achei que ia ficar desempregada, porque eu sei que há 1000 empregos por aí. Eu sei. Agora, bons, isso já é outra questão, não é? Sim. Mas é assim, há 1000 lojas, 1000 restaurantes a pedir pessoas. Eu sabia que desempregada não ia ficar. Agora, entrei um bocado em pânico, para já, porque tinha a expectativa de ficar lá e de ficar efetiva, porque sempre foi isso que me disseram. E de um momento para o outro ficas um bocado sem chão. Foi sem antecedência. E então, o quê? Estava a dizer, desculpa, que foi sem antecedência nenhuma, quase, praticamente, não é? Foi, completamente. Eu sabia que ele estava numa fase financeira complicada, mas não me foi dada essa preparação. Antes, pelo contrário, a minha equipa e mesmo a diretora do museu sempre acharam que eu iria ficar e pronto, infelizmente não aconteceu. Mas depois disso, sim, eu posso dizer que me foi um bocado abaixo, no sentido em que eu já sabia que era difícil trabalhar na área, não é?
e estava com um horário fantástico, das 9 às 5, com fins de semana, a receber bem. Eu, bem, ok, isto não vai acontecer, eu tenho perfeita noção que isto não vai acontecer. Portanto, embarquei noutro estágio, estive desempregada para aí um dia, nem chegou um dia, foi no dia a seguir a ter saído do trabalho, fui à segunda entrevista desse estágio, cheguei a casa, ligaram-me, estava a dormir uma sesta, ligaram-me, olha, para dizer que ficaste, e eu, a sério, pá, e ainda por cima tinha-me corrido mal, eu achava mesmo que não ia ficar. Portanto, eu tive para aí metade de um dia desempregada. Tu és Mas adorável. pronto, lá está. Toda a gente te adora. Era um estágio, era pessimamente pago, era muito mal pago e pronto, e sabia que ia ser uma dificuldade mais uma vez, mas eu tenho alguma esperança, não é? Porque eu valorizo mais o ser feliz com o meu trabalho do que propriamente o receber bem, não Sim. sei, eu ligo muito à tarefa em si, profissional, porque eu acho que se for uma coisa que eu gosto, por um lado, não lido, para mim não é tanto trabalho, é mais Sim. uma coisa que eu estou a fazer porque me dá gosto. E ao mesmo tempo também me dá alguma sanidade mental, não é? Sim. Enfim, esse estágio não terminei, eu desisti porque, enfim, foi assim das experiências laborais mais traumatizantes da minha vida. Está um ambiente muito, muito, muito reativo, muito pouco saudável, não é? As pessoas a passarem por cima umas das outras. Eu sempre tinha ouvido falar desse tipo de ambiente por parte de amigos, dos meus pais. Olha que o mundo de trabalho é um mundo de cão. E a experiência que eu tinha tido até então era de pessoas 5 estrelas, estás a ver? E que toda a gente se tratava super bem, não havia esta coisa de tenho que passar por cima de ti, estou numa posição acima, logo não falas assim comigo. Nunca tinha existido isso na minha carreira, a mini carreira. Sim. E correu muito mal nesse sentido, porque eu ligo muito ao ambiente e eu quero dar-me bem com toda a gente e, acima de tudo, sou uma pessoa muito, muito perfeccionista e eu tenho que ter a certeza que o meu trabalho está a ser bem feito. E era um tipo de trabalho muito exigente na área da produção cultural, que mexia com orçamentos de, não de 1 milhão, mas muitos milhares de euros, ou seja, é uma responsabilidade muito grande tudo o que tu fazes, e era bom ter aquela aprovação ao final do dia, que não existia. Depois eu levava trabalho para casa e estava a ser muito, muito complicado. E sendo eu uma pessoa muito ansiosa e com todo um histórico de ansiedade e de ataques de pânico voltaram a acontecer, eu tinha dores horríveis no trabalho de espasmos intestinais dos nervos, depois não dormia, não comia, eu saía de lá, tinha um ataque de pânico, desatava a chorar. Portanto, isto era a minha realidade diária. Tanto que tu estendeste-me a mão nessa altura, não é? Sim. E disseste, olha, amiga, despede-te. Tipo... Sim, não vale a pena. Eu acho que vale. não há dinheiro nenhum que valha a pena. E nessa altura, por acaso, calhou bem, porque foi na altura do verão e eu, neste caso, trabalho numa área em que, do comércio em que no verão cresce e sinceramente ver-te, cada vez que eu falo contigo, estavas mais caco do que no dia anterior. Não, acho que não há dinheiro nenhum. Na altura não era dinheiro nenhum mesmo, nem sequer recebias bem. Não era mesmo. Era que para já tinha a esperança de... O trabalho era muito interessante, mas muito, muito, muito estressante. E é assim, produção cultural é estressante. Isso, em momento algum, alguém que vá fazer produção cultural não vai estar calma, não vai ter um ambiente... Ou seja... É sempre um trabalho com muita responsabilidade, com timings muito curtos, com muito dinheiro, portanto, isso tudo causa ansiedade, como é óbvio. Mas há aquela pressão boa, há uma pressão boa, tipo produtiva. Exatamente. Eu já tinha feito isso na minha pós-graduação, tinha feito uma exposição em que eu tinha feito a produção, tinha envolvido muito dinheiro e artistas conhecidos e tudo mais, mas eu gostei. Eu andava estressada e eu atendia muitos telefonemas e tratava disso tudo, mas eu gostei genuinamente dessa experiência. Quando fui para este estágio, eu sinto é que o ambiente da equipa era muito nocivo. Era tóxico, não é? Era tóxico, porque se as pessoas se apoiassem umas às outras,
eu sinto que tinha aguentado e tinha crescido, mesmo que o ordenado fosse muito baixo, era bem abaixo do salário mínimo. Portanto, eu tinha que usar as minhas poupanças para fazer algumas coisas, tipo pagar o passe, esse tipo de coisas, mas eu estava disposta, porque o que nos tinham dito é que se nós conseguíssemos aguentar aquele estágio, isso sempre foi uma coisa que nos disseram, vai ser muito difícil, mas se vocês aguentarem esse estágio vão passar a ser efetivos, pronto, ficam na equipa para sempre. Portanto, eu tinha um bocado essa coisa de eu vou aguentar este tempo e quando acabar fico na equipa e pronto. Mas que passar 3 meses já nem tinha vontade de estar na equipa, sinceramente, eu não tinha vontade de nada, eu só queria era sair dali. Lá está, tinha um bom horário, tinha horário de escritório, tinha fins de semana, isso era a parte boa, não é? Permitia-me ter a minha vida, e já há muito tempo que não trabalhava com uma folga ou folgas rotativas, não é? Porque é uma realidade que nós conhecemos e que eu nessa altura já não conhecia há algum tempo, estava com este horário de escritório fantástico. Mas era a tropa. Era muito duro, era demasiado duro. Era não conseguir dormir. Eu acordava à meia da noite a pensar nas coisas que eu tinha deixado em atraso. E isto era a minha realidade constante. E o João, que trabalha numa loja, como tu sabes, ele vinha para casa e desligava, e eu tipo não tinha essa capacidade de desligar. Sim. Que eu acho que muita gente tem, sabes? Eu acho que aí é um problema meu, de eu chegar a casa e ainda estar a pensar naquilo. Eu acho que há muita gente que chega a casa e desliga. Sim. Põe-se a ver uma série e aquilo já não existe. Mas também o que acontecia muito também nessa tua fase é que não era só pensar no trabalho, era quase, tu às vezes fazes o trabalho bem feito, ou seja, os prazos em si já eram irreais. E depois havia também quase represália, ou seja, havia aquela coisa do grito do patrão, ou de os colegas que também estavam ali quase a ver, vais falhar e não vais conseguir, aquela coisa. Ou seja, eu acho que havia, nós pensávamos que temos aquilo para fazer, não nos estraga o jantar, estás a perceber? É à noite em casa. Agora aquela coisa do eu sei que amanhã eu não tenho a certeza se o que vou entregar ele vai gostar ou não, será que estás a perceber? Tipo aquela coisa de quase medo do pai, se o pai vai. Sim. Aí é que eu acho que começa a ser violento psicologicamente. Eu acho que era isso que estava a acontecer, estás a perceber? Acho que eu sinto muito que no nosso caso, assim, da malta que se embrulha nesta área, há muito, e vem desde a escola, que é esta ilusão de que entra nos projetos porque vais crescer, é para crescer. E eu acho que mesmo as entidades que contratam, olha, temos este dinheirinho muito pouquinho, mas tu vais crescer, é para o currículo, é para teres... É como a questão do mate, tu estavas a dizer. O Museu Mate, pronto, na altura ele era muito recente quando tu lá estiveste, por isso era assim aquela novidade da cidade. Eu fui a primeira equipa depois de abrir. Exato. Portanto, e é o que tu estavas a dizer. Há tanta rotatividade que a coisa de eu trabalhei no Mate vai ser uma mais-valia no meu currículo, mas de repente estão 300, 400, 600, 1000 pessoas que têm a mesma mais-valia no currículo. Ou seja, banalizamos a experiência, estás a perceber? E vão todos à procura do mesmo, que é, ok, eu estou a receber 300 euros, 400 euros durante 6 meses, mas estou a crescer. Só que a crescer a que preço? Ao preço de não ter independência financeira, de não estar a crescer em termos pessoais, em não ter uma relação estável, em estar a desenvolver patologias psicológicas, tipo depressão, ataques de pânico, como tu estavas a dizer, esse tipo de coisa. Depois também há outra questão que era o que eu te ia perguntar a seguir, que nós estávamos a ouvir, ok, pulei deste para ali, daqui para ali, tudo seguidinho, tive um dia desempregado, tiveste uma folga, né, neste caso, e nisto tudo passaram-se, sei lá, 3, 4 anos e em 3, 4 anos não tiveste férias. Não há uma ida ao estrangeiro, não há uma ida ao Algarve, não há um fim de semana prolongado, sei lá, no Alentejo. Eu sentia isso contigo, que é, tu não ias. E até hoje foste 4 dias, ou o que é que foi, a Espanha. Por isso, tu estás no mundo do trabalho há uns 5, 6 anos e tiveste nem um mês seguido de férias. Estou há 3 anos. 4, talvez. Mas sim, férias não existiram. Isso foi o mais complicado, de facto. Porque quando eu penso, eu vou sair deste emprego e vou me meter noutra coisa, eu sei que estou a abdicar de férias. E estou a abdicar de muita coisa, não é? Estou a abdicar de subsídios, estou a abdicar de contratos. É uma instabilidade muito grande. E o que é que me faz
motivar para, olha, vou perder isto, vou arranjar outra coisa. Por um lado, é assim, os empregos que eu gostei, eu não saí deles. Basicamente, termino o período em que eu podia lá estar, porque senão eu tinha lá ficado. Agora, nos outros sítios, eu tenho um bocado a crença de que vou sempre para melhor, Sim. sabes? E não tem acontecido sempre, não é? Como tu sabes. Houve melhores que não foram melhores. Sim. Mas eu tenho um bocado esta inquietude dentro de mim de que eu não estou bem, ainda não é aqui, e prefiro arriscar e seguir logo, sabes? Um dos meus maiores medos é estabilizar num sítio que eu sei que não me vai fazer feliz. Portanto, Eu, por um lado, eu fiz esta pergunta porque é uma coisa que eu em ti te reconheço e que te valorizo, porque eu, por exemplo, eu tive nas mesmas escolas que tu e fiz um bocadinho, não o mesmo processo todo académico, mas até a certa altura, e eu, como percebi que é tudo muito mal pago ou é pago de maneira que eu não acho para mim muito vantajosa, que é ou recibos verdes, ou contratos muito pequenos, ou sem contrato de todo, ou essas coisas assim. O freelancer assusta-me muito, enquanto adulta com aquelas contas ali na caixa do correio todos os meses, é uma coisa que me custa. E eu desisti logo. Eu fui naquela do, eu quero ter uma vida paralela ao meu trabalho, quero conseguir ter férias, conseguir ter a estabilidade. Para mim, claro que me é importante o estar feliz no meu trabalho, mas desde o momento em que não seja ao ponto que foi tóxico naquele teu, que eu consiga sobreviver e esteja lá, pronto, bem, ninguém me trate mal, não haja falta de respeito, não haja aquelas coisas todas que para mim são um limite, que eu consiga sobreviver, eu priorizo a parte de estabilidade e de chegar ao final do mês sem estar a pensar, ai meu Deus, tenho 10 euros na conta. Ou seja, eu isso valorizo em ti, que é, tu ainda vives o sonho, estás a perceber? E isto numa de... Continuas a lutar pela tua ideia, pelo teu sonho, e não, ou seja, não priorizas tanto essas coisas ainda, porque ainda vai surgir. Por um lado, sim, não é? Mas por outro, eu também tenho um bocadinho aquela impaciência de já tenho 26 anos. Para a semana, não é para a semana, daqui a 2, faço 27, não é? Sim. E há quase aquele relógio de e quando é que tens filhos? E quando é que casas? E quando é que... Que assim, há muita gente que não liga a isso, mas eu sou um bocado romântica tradicional e eu gostava muito de ter essa vida, não é? Eu gostava muito de casar, não é? Estou com o João há quase 10 anos, tipo, eu gostava que isso acontecesse. Sei perfeitamente que não tenho dinheiro para um casamento, sabes? Adorava ter estabilidade para ter filhos. Agora, eu e o João temos folgas rotativas, tipo, é a nossa realidade. E tu também, não é? Sim. É complicado pensar como é que se gera isto com filhos, não é? Como é que se gera isto com outra vida? E eu gostava muito de conseguir esta estabilidade profissional antes disso acontecer. Claro. Gostava muito. Portanto, sim, eu, por um lado, há uma parte de mim que está constantemente à procura do emprego que me vai fazer feliz, mas ao mesmo tempo também já começa a ter outra perspectiva de não sei quanto tempo é que vou aguentar assim e se calhar eventualmente vou ter um emprego estável que não me vai dar toda a vantagem criativa que eu sinto que preciso, sabes? Sim, e já pensaste quando é que seria, tipo, já puseste um limite a ti ou nunca pensaste nisso? Ou seja, se eu não encontrar... Não. Ok. Não. E já... Eu tenho tentado jogar com outras coisas. Como tu sabes, se há coisa que eu não tenho conseguido controlar é a minha vida profissional. Não, Sim. por muito que eu tente, tem sido muito, muito instável. Então, há coisas que nós estamos a pensar fazer, o comprar uma casa para deixar de pagar estas rendas ridículas em Lisboa, o sair de Lisboa, o tentar ter dinheiro suficiente, imagina, para ter um trabalho part-time e no resto do tempo eu fazer as minhas ilustrações ou fazer projetos que me dão gosto e me podem dar algum dinheiro. Que se conseguisse isso, estava mais perto de conseguir ter uma família do que na fase em que estou neste momento. É? Estou a pagar uma renda caríssima por uma casa minúscula, ok, em Lisboa, e então, não é? E é um bocadinho assim, a pessoa tem que fazer escolhas, porque o ideal era eu estar em Lisboa, numa casa maior que esta, alugada ou não,
num emprego estável, na minha área, a ganhar bem. Mas isso não é a realidade, infelizmente. Pelo menos para nós, não é? Para mim, que não tenho um pai famoso, nem rico, nem nada do género, a nossa realidade é diferente. É o batalhar constantemente por empregos com condições melhores e tentar ao mesmo tempo fazer coisas criativas que nos alimentem, não é? Sim. Porque o meu maior medo é, imagina, ir parar um trabalho, mesmo que seja de escritório, um call center, uma porcaria assim, e que eu sinto que a vida interior que eu tinha dentro de mim, criativa, morreu, não é? E isso é aquilo que eu não quero que aconteça. Sim, e que eu acho que é muito fácil de acontecer. Que a pessoa muito fácil. Eu conheço muitos casos de pessoas mais velhas, não é? Adultos, em que eu vi isso a acontecer. Sim. Não é? Familiares, amigos de familiares. Tu vês o percurso, não é? Ainda és miúda, mas vais vendo o percurso e olha, aquela pessoa já não tem nada para... Sim, ou tem, mas deixa de sair, sabes? Eu, no meu caso, aconteceu um bocadinho isso. Eu entrei num trabalho de part-time de verão e de repente estou lá há 5 anos quase. E estou bem, mas deixei-me ficar. E acho que isso é muito fácil de acontecer. Não, eu também acho que é muito, muito fácil. Mas eu acho que tu és das poucas pessoas que vai arranjando sempre coisinhas, projetos, Tipo coisas que te alimentam e que não te deixam morrer. Isso é muito importante, sim, eu acho. Sim. E há sempre uma quarentena que nos dá tempo para criar este tipo de coisas, não é? Sim, sim. Eu estava a precisar muito desta quarentena. Pois estão a ser as férias que eu não... Não podes sair de casa, né? Bronze não vais regressar com bronze. Mas... Não vou, mas não faz mal. Lês os livros todos que queres ler, tu também para ler não és fácil e... Por acaso não ando a ler quase nada. A sério? Que é estranho, não é? Eu devoro livros quando não tenho tempo, quando tenho tempo deixo-os morrer. Mas acho que o teu caso é interessante neste... Porque eu brinquei com o nome do podcast como Filhos do Meio, quase como aquela geração do meio entre a dos nossos pais, e a dos putos de agora. E tu és um bocadinho o reflexo disso, ou seja, o normal seria estudar, ter boas notas, ter o cursozinho, ter aquilo tudo e tens o emprego feito. E ficas lá na empresa, começas de baixo, que aprendes com os senhores mais velhos e depois ficas lá e está tudo bem e acabas, passado 30 anos, com a tua reforma e com os netinhos e não está a acontecer. Isso é uma verdade em áreas tipo engenharias, informáticas, coisas assim. Em artes não é. Tu sabes, não é? Nós tínhamos excelentes notas. Aqui eu tantas vezes me pergunto porque é que eu estudei tanto, não é? Exato. Eu não sei. Mas é isso que eu quero perceber, olha, neste podcast vai ser isso, é perceber se as engenharias realmente é assim e se a gestão realmente é assim, porque eu também não sei se é, a questão é essa. Claro. E pronto, e depois também, agora neste momento, tinhas mesmo começado um novo projeto, não é? Agora antes disto tudo. Sim, saí da loja, da tua loja, também me tirei e sou recepcionista no museu, basicamente. Portanto, é o meu emprego de sonho, não é o meu emprego de sonho. Mas estás no museu. Eu super bem, não recebo super bem. Tenho um super horário, não tenho um super horário. Mas estou perto de uma coisa que eu gosto. Okay? O produto que eu vendo é de facto um produto que eu acredito, não é? Eu não me importo de vender bilhetes e de falar com pessoas que estão no museu, porque de facto é um assunto que me move. Obviamente não é o meu emprego de sonho e assim que puder, vamos ver, nós falamos para aí daqui a 10 anos, para ver o que é que aconteceu entretanto. Mas ainda não perdi a vontade de fazer uma coisa que me deixe mesmo feliz. Mas não sei se é para já. Eu quero assentar um bocadinho aqui, nesta recepção, e depois logo se vê. E como é que estás a viver esta fase agora toda também em casa? Eu sei que, pronto, sempre tiveste um projetozinho tipo hobby, side job de ilustração, fazes as coisinhas, até com clientes e tudo mais, e sei que tens estado a produzir mais agora que tens mais tempo, e também para manter um bocadinho, lá está, aquela sanidade e aquela coisa de estou a fazer coisas e não estou parada, mas tinhas acabado de entrar, por isso és daqueles elementos que mais facilmente
são, se houver alguma dificuldade na empresa, ok, temos que mandar algumas pessoas fora, se calhar o teu nome e dos primeiros que estejam contigo, vem essa ansiedade, estás a vivê-la, não estás? Como é que está a correr? Sou, sem dúvida, o elo mais frágil daquela equipa. Sou a única pessoa que não está efetiva e a única pessoa que está em período experimental do contrato. É que foi Como mesmo. eu entrei há um mês e meio, não Foi sei. mesmo uma coisa. Os primeiros 3 meses são experimentais, portanto. Sim, não te vou dizer que não é uma coisa que me preocupa. Não me tem preocupado no dia a dia, portanto, eu acordo, faço a minha aulinha de yoga, como tu sabes, e forço-me a fazer ilustrações todos os dias. Para além das encomendas, faço sempre coisas para mim e faço questão de publicar pelo menos uma todos os dias para me manter ativa e manter essa disciplina, lá está, porque eu acho que isso é o mais importante. Eu vou fazer ilustrações mesmo quando não me apetece. Estou a criar isso. Aproveito sempre para ver séries, filmes que gosto, fazer coisas que gosto de cozinhar. Portanto, para mim, isto é um bocado horrível de dizer, porque eu acho que esta situação é muito mais negativa do que positiva, não é? A questão toda do Covid. Mas para mim está a ser de facto as férias que eu não tenho, sei lá, há 3 anos, há 4 anos, eu precisava muito, muito disto. Para mim está a ser muito, muito bom. Não sei se te lembras de eu dizer que queria tanto ser despedida para estar um bocado com subsídio de desemprego, para ter 2 semanas para pensar na minha vida, porque, como tu sabes, a minha vida foi sair de um trabalho, despedir-me e sair para outro trabalho, despedir-me para sair para outro trabalho e nunca ter férias, e isto vai criando um cansaço emocional muito grande. Eu às tantas já nem sei qual é que é o objetivo, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? É um bocado esta coisa toda. E está a ser muito positivo nesse sentido, porque estou a ter de facto tempo para pensar, respirar tempo fundo, para fazer aquilo que eu gosto, tempo para descansar, para dormir, para ter uma rotina, porque eu faço questão de ter rotina. Há muita gente que é tipo, deita-se muito tarde, acorda muito tarde. Eu não, eu gosto de tentar deitar-me relativamente cedo, acordar todos os dias cedo e fazer coisas todos os dias, porque eu acho que o tomar banho todos os dias, o vestir-me todos os dias, isso dá-me sanidade mental, e eu, sendo uma pessoa com um historial de ansiedade, como tu sabes, as rotinas são muito, muito importantes para mim. Portanto, isso eu estou a conseguir manter e está a ser muito positivo para mim. Mas obviamente que há momentos em que penso, e se eu ficar sem trabalho, não é? É uma coisa que me assusta. Mas ao mesmo tempo também é aquilo que eu te disse, eu já ganhei uma habituação a essa realidade. Eu já tive muitas vezes a saltar para outro emprego, eu tenho poupanças, eu consigo gerir 2, 3 meses, 4 meses, se for preciso. Obviamente que eu tenho as poupanças com um objetivo, que é o comprar a minha casa, não é? Sim, é o comprar a casa, nem digo ir de férias. Neste momento é comprar a minha casa. E seria muito chato ter que as gastar para sobreviver. Mas pá, se tiver que acontecer, tem que acontecer e nós damos a volta a seguir. Isto foi uma coisa que eu tive que aprender com a vida. Foi, olha, de repente não tenho emprego, mas tenho as minhas poupanças. E tenho o meu currículo e vou entregá-lo em 1000 sítios e vou arranjar um trabalho depressa. E pá, a pessoa ganha uma certa resistência com isso, sabes? Habituas-te ao estado de sobrevivência, não é? Quase constante. Sim. Mas não te posso mentir, eu muitas vezes acordo às 3 da manhã e isso me despura. É uma coisa que eu penso muitas vezes, se acontecer, eu sei, já provei muitas vezes, consigo dar a volta. Portanto, exato, só mais uma. E também estamos todos no mesmo barco, não é? De repente está o mundo inteiro com a mesma preocupação que tu, que é assim uma coisa estranha, não é? De repente estamos todos ao mesmo tempo com a mesma preocupação que tu. Sim. Por isso quase que torna a preocupação mais pequena. Então, posto isto, já te conhecemos um bocadinho, já percebemos como é que tudo tem corrido, e eu tenho pensado fazer no final aqui dos nossos episódios aqui uma brincadeira de quase como, imagina, alguém que gostou de te ouvir e gostei do percurso, gostei da mentalidade, dar uma referência de uma coisa ou outra que seja importante para ti. Eu tinha na altura pensado naqueles clichês, mas que eu acho que tem graça, que é daquelas coisas que surgem sempre numa conversa de café, que é que livro é que estás a ler, que filme é que viste que que mexeu alguma coisa em ti ou que mudou de ideias em relação a alguma coisa, ou te fez pensar em algum assunto por alguma razão.
e uma música que tu gostasses, e gostava de fechar depois o podcast com essa música que tu me disseres, mas que me falasses um bocadinho porque é que essas coisas são importantes para ti, ou porque é que de certa forma te lembraste delas. E gostava que me dissesse, não, o que é que escolheste? Ok. Então, como tu sabes, eu sou uma pessoa com gostos um bocado mórbidos no dia a dia, não é? Eu gosto muito de distopias, histórias assim muito tristes e negativas para pensar no mundo. O que é muito estranho, porque tu és muito fofinha, pequenininha, toda adorável, as ilustrações que eu depois... Eu tenho dois lados, tenho um lado negro e tenho um lado tipo querido e tudo mais. Os filmes que eu mais gosto são filmes de terror, sabes? Eu gosto muito desse lado todo. E de distopias e de coisas mesmo dark. Mas eu neste momento não estou a ver muito dessas coisas, nem a ler esses livros, porque de facto neste momento preciso do lado bom, sabes? Sim. Preciso de me agarrar mais a esse lado. Portanto, as coisas que eu trouxe para partilhar contigo e com as pessoas que estiverem a ouvir, são tudo coisas positivas. Boa. Okay? É isso que a gente quer. Portanto, um filme que eu não sei se já viste, mas eu já te falei dele 300 mil vezes. Qual é? É um documentário, chama-se Alive Inside. Alive Inside? Alive Inside, sim. Acho que não vi. Eu acho que é o meu documentário favorito, eu acho que é o documentário mais bonito que eu já vi na minha vida. E foi provavelmente o filme em que eu chorei mais. Eu nem sou assim muito de chorar, mas eu chorei imenso a vê-lo. E isto é estranho, não é? Porque a pessoa pensaria, ok, se choraste imenso é porque é triste. Não é triste, antes pelo contrário, é muito, muito quente e feliz. Porque, basicamente, para dar-vos assim, o panorama geral do filme, passa-se nos Estados Unidos, em vários lares de idosos. Ok. E é feito um estudo que liga a música, a memória auditiva da música, com as pessoas que sofrem de Alzheimer, de demência, portanto, esse tipo de patologias. E, basicamente, eles conseguem descobrir que a memória onde nós gravamos a música da nossa vida não é afetada por essas doenças. Que fixe. Ok? Portanto, basicamente é um senhor que realiza o filme e faz o projeto. Eu já não me lembro da equipa, mas pronto, só para te dar uma ideia. Eles usam aqueles iPods pequeninos, os shuffles, que não têm visor. Sim. E vão a vários lares de idosos e falam com as famílias das pessoas que têm estas doenças. E a ideia é levantarem uma listinha de músicas que marcaram essas pessoas, ok? Na vida delas, tipo, do casamento, o meu pai adorava isto, portanto, é esse tipo de músicas que marcaram a vida delas. E então, cada pessoa vai ter o iPodzinho com essa lista de músicas e depois tu vês o efeito que as músicas têm nas pessoas. E é incrível. Há lá um senhor que está em estado catatónico, ele não se mexe, estás a ver? Passa o dia todo assim a abanar-se, com o olhar muito vazio, e ele não tinha qualquer reação, já não falava nada, e eles vão e põem-lhe uma música, não sei se é jazz, é assim, uma música muito gira, metem, e ele começa a dançar. É tipo, juro-te, é magia, mas é real, sabes? É incrível. E depois há que eu fartei-me de chorar com aquilo. Eu já não sei se é a mulher que está com demência ou se é o homem. Mas basicamente aquilo é um casal e imagina, a senhora tem demência e o homem vai lá todos os dias e fala com ela, apesar dela não o reconhecer, ok? Então eles vão lá e põem-lhe a música nos ouvidos e ela olha para ele e reconhece-o. E fala com ele como se nunca tivesse perdido a memória. Eu já estou com vontade de chorar só de pensar. Sim, tu também és tão mariquinhas com isso. É lindo, é lindo. Que fixe. Vale mesmo a pena, porque tu acabas de ver aquilo e tens tipo, uma esperança na humanidade tão bonita, sabes? Sim, a ideia é muito simples, a ideia é super simples, mas muito fixe. Yeah. Então, e que mais? O que é que andaste a ler ou... Bem, estes livros, eu escolhi 2, não sei se posso. Podes, não há regras. Conta. Não, diz os dois, queremos saber os dois. Eu já os li há algum tempo, foi este ano,
Portanto, os que estou a ler agora são muito pesados, são tipo distopias e históricos e assim, portanto, estão todos a meio, eu estou meio que confusa, não estou a conseguir ler nada. Mas estes são muito bonitos, ok? Um é do Afonso Cruz, o maravilhoso Afonso Cruz, que é o Paz Traz Paz. Ok. Só o nome acho que dá toda uma esperança, não é? Porque a ideia de que a paz traz paz, não é? Exato. Nós semearmos a Em paz cadeia. vai trazer paz de volta, exatamente. E se conseguirem ler esse livro, que é de poesia, é escrito por ele normalmente escreve, não é contos, mas pronto, ficção, livros narrativos, mas neste caso é um livro de poemas dele. Ele escreve muito bem, tem aquela escrita quase ingênua, mas ao mesmo tempo filosófica, eu acho que é incrível. E ele tem lá um poema que chama-se Praia. Ok. E esse é o poema mais bonito de todos nesse livro, mas há lá poemas fantásticos e vale mesmo a pena ler. Fixe. Pronto, portanto um dos livros é esse. Ok. E o outro livro também é de poemas e histórias, argumentos, que é do Gregório de Vivier. Ok. E chama-se Liga os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang. Livros, pontos, poemas de amor e Big Bang? Não, é do Gregório de Vivier. Sim. Ok? E chama-se Ligue, de ligar. Sim. Liga os Pontos, Liga os Poemas pontos. de Amor e Big Bang. Ok. Eu depois vou deixar isto tudo na descrição do podcast, assim, se alguém quiser ir ver e assim, acho giro. Acho muito giro esta passagem de quase testemunho de coisas boas. Porque boa, sim. É porque eu acho mesmo importante, porque eu tive a ver um podcast, também por aconselhamento de uma amiga minha, muito interessante, que é um podcast inglês, de uma inglesa, que é How to Fail. E basicamente aquilo, cada episódio é uma pessoa diferente, também um bocadinho aqui parecido connosco, mas são pessoas já conhecidas em várias áreas e eles apresentam quase como um falhanço deles e o porquê que aquilo correu muito bem depois, porque é que aquilo foi tão bom para eles crescerem ou proporcionou depois uma melhor história no futuro com aquele erro. E o primeiro episódio que eu ouvi foi aconselhado por ela e isto para dizer que ele falou, esse entrevistado na altura falou que estava a falar um bocadinho que a nossa mente é muito negativa quase por natureza, assim um bocadinho à semelhança como o nosso corpo é preguiçoso por natureza. A nossa mente atrai-se pelo negativo. Nós já sabemos disto de cor. Se nós virmos uma capa de imprensa cor-de-rosa, a morte vende muito mais do que o nascimento e o divórcio vende muito mais do que o casamento, não é? E, entretanto, o que ele estava a dizer era que isto é-nos muito promovido ao longo do dia. Nós chegamos a casa, acendemos o telejornal e as notícias são negativas. Agora é sempre negativo. Mas na vida normal é guerras, é uma criança que desapareceu, é a morte, pronto. E ele começou a dizer que era muito giro ver um telejornal só de coisas felizes. Isto era muito giro. Eu acho que é giro o nós promovermos, um bocadinho como, olha, o Paz traz a paz, não é? O Paz traz paz. Era giro quase a passagem de testemunho de coisas boas. Eu não sei o que estou aqui a fazer em casa, já não tenho nada para ver. A Netflix está toda vista. Pá, olha, vi que havia um livro giro, vi que havia uma música nova que eu nunca ouvi, vi que, estás a ver? E eu acho que isto é giro de chegar a referências que nós, por nós nunca chegávamos, se calhar, tipo... Claro. E é um bocadinho nesta sequência. Nós já fazemos essa partilha, não é? Mas é bom fazê-la com mais pessoas. Claro que sim, eu acho que sim. Não sei se tens mais... em relação à música, tu escolheste alguma música para nós? Que é para eu meter agora no fim? Escolhi o Pinguim, do Rubel. E não se percebeu bem o nome. Qual é que é? O nome da música é Pinguim. Pinguim, sim. E o nome do artista é Rubel. O brasileiro. É um artista brasileiro fantástico. Eu vi o ano passado. Aliás, todo este álbum dele é maravilhoso. Chama-se Casas, ok? E é todo ele muito positivo. Eu ouço aquilo e fico automaticamente feliz. Eu lembro que na altura em que soube que não ia ficar no museu e estava assim, muito triste, eu fui ver um concerto dele. E essa música, O Pinguim, foi daquelas músicas que me fez ultrapassar tudo. Basicamente, a música tem uma parte, que é uma espécie de refrão, mas que acho que só acontece uma vez na música, que passa-te a mensagem do vai ficar tudo bem.
estás a ver? E tu ouves aquilo e repetes aquilo, e eu quando fui ver o concerto, eu não conhecia a música, eu só conhecia o álbum anterior dele. Fui, pronto, ao Capitólio, e de repente estava toda a gente a cantar essa parte, com uma energia fantástica. E depois de eu ter ouvido aquilo, eu pensei, ok, vai mesmo, tipo, vai passar, vai tudo passar, vai ficar tudo bem, sabes? E depois de ter ouvido aquilo com aquela energia, sempre que ouço a música tem uma força incrível. Por exemplo, sempre que estou mais em baixo, eu ponho o Pinguim, ouço o Pinguim, eu fico feliz. É um bom boost. Sim, e o sapato também é muito bom. Então acho que Tudo é muito pertinente para esta fase, não é? Que toda a gente está a repetir, vai ficar completamente. tudo bem, e arco-íris e... Então Sim. pronto, olha, queria-te agradecer desde já, foi muito bom. Todas as culpas são boas. Espero que tenham gostado também. Até ao próximo episódio. Até já!